Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Dever-se-á por ter mais provas do próximo. Este é o tema da nossa palestra. Devemos por ter mais provas do próximo? Acho que quando surgiu este tema, eu interpretei de várias formas. Numa primeira interpretação, pensei numa visão de médico. Deverei eu praticar a eutanásia e pôr termo ao sofrimento do outro? Depois li a primeira vez a mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e percebi que não era bem esse o caminho. Quando li segunda vez a mensagem, obtive a resposta rapidamente. Porque na Casa Espírita dizem-nos: fora da caridade não há salvação. Então, o que é caridade se não ajudar o outro nas suas provas? Então temos aqui a resposta. Então, se a resposta é tão simples, e tantas vezes o Espiritismo nos fala que fora da caridade não há salvação, qual é a necessidade de dedicar um item do Evangelho segundo o Espiritismo a um tema cuja pergunta, a resposta nos parece tão evidente? A resposta parece-nos evidente. A prática da resposta é que não é assim tão fácil. Porque todos nós, em algum momento, já nos deparamos com aquele momento em que dizemos: é a justiça de Deus. Tarda, mas não falha. Quantos de nós é que já não dissemos isto quando vimos um irmão a sofrer? E nós? Temos autoridade para o dizer? Então, quando chegar o nosso momento de justiça, estaremos aqui de peito feito e fortes para o aguentar. Para não sermos ajudados por ninguém. Porque, afinal de contas, é a justiça de Deus. Tarda, mas não falha. Este item 27 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, é assinado por Bernardino. Há uma nota na obra que nos fala que este espírito que escreve este texto poderá ser Jacques-Henri Bernardin, um escritor botânico francês do século XVIII que nos trouxe de novo a paixão, fez ressurgir o gosto pela natureza na literatura francesa. E ele começa este seu texto por nos dizer assim: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E eu a esta pergunta com que inicia o texto, surgiram-me 3 perguntas, que responderei no final. Mas deixo-vos já as perguntas para ao longo da palestra irem pensando. Sabemos nós quais são os desígnios de Deus? Para podermos fazer a nossa avaliação sobre o sofrimento do nosso irmão? Então, e sabendo onde é que fica a caridade? E a pergunta que é de mais difícil resposta: o que é que fez Jesus quando passou pela terra? E ele sabia os desígnios de Deus. Mas qual foi a atitude dele? Então, no texto diz-nos assim, na continuação do texto do Evangelho: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. E pronto, eis que levamos a primeira chicotada. Tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências. Lá vimos mais uma vez ser responsabilizados por aquilo que sofremos. E é aqui que nos dói. E na continuação diz: são os juros da dívida que temos de pagar.
Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Ora, começamos aqui com uma parte importante que é, muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação. Estamos num planeta de provas e expiações, logo, um objetivo será o quê? O nosso melhoramento. É porque é sinónimo, se estamos na Terra, é sinónimo que ainda não estamos completamente evoluídos para passarmos a um planeta melhor. E libertem-se da ideia do que terão vindo em missão. Não. Sei que às vezes é bom pensar, não, havia em missão para ajudar o próximo. Esqueçam. Vieste com a função de ajudar o próximo, sem dúvida. Mas não vieste em missão assim tão grande. Portanto, foi-nos dada a oportunidade de virmos à Terra espiar as nossas falhas, a nós e ao outro, que é referido no texto. O tal que tem as provações e se eu posso ou não intervir. Todos nós estamos aqui para espiar. Portanto, quando falamos da tal justiça divina, que muitas vezes nos sai no calor de uma conversa, a justiça divina é para o sofrimento dele, mas também é para o meu sofrimento. Portanto, e depois diz-nos, consequência das vossas existências anteriores. E isto recordou-me a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta, expiação. Para outros é missão, mas para a grande maioria é expiação. E o que aqui nos é dito é que é precisamente através da carne que nós conseguimos o nosso melhoramento. É a nossa prova. Dói-nos? Pois dói. Mas não nos dói aquilo que fizemos doer no passado. Porque foi-nos dada essa dádiva. Foi-nos dada essa benesse. Sem que sejam colocados em causa os desígnios de Deus. Então voltamos à pergunta. Devemos nós pôr fim à prova do outro? Acho que começamos a ter a resposta. Então, mas tudo isto nos faz sentido, porquê a necessidade de um capítulo? Precisamente por aquilo que ele nos diz no final deste parágrafo. Esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. O que aqui nos é dito, com os funestos efeitos, é que, por não raras vezes, esquecemos de fazer algo importante. Que é calçar o sapato do outro. Não, ele está a sofrer é porque fez sofrer. E o que ele sofre? Não, porque ele é mal encarado. E o que ele já sofreu para ter aquela atitude? Eu já me pus na pele do outro, já fiz este exercício que é calçar o sapato do outro para lhe compreender a dor. Pois esta é que é a grande dificuldade. Nós às vezes nem os nossos suportamos, os nossos sapatos. Chegamos a casa e a primeira coisa que queremos fazer é descalçar-nos. Onde é que nós vamos conseguir calçar o sapato do outro? Mas é importante para percebermos o que é que se passa. Então, a necessidade de se ler este item 27 do capítulo 5, a necessidade de se escrever este item 27 do capítulo 5, é precisamente para isso, sermos convidados a colocar-nos da dor do outro e percebermos que não a devemos julgar, mas sim acompanhar aquele companheiro, ajudar aquele companheiro. Pensam alguns que, estando-se na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar, lá está os tais que julgam, e quantas vezes nós não julgamos, que só nada devem fazer, que não só nada devem fazer para as atenuar, mas mais grave, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas.
Quantos companheiros não lhes basta ver a ferida e ainda atiram o álcool? Ai não, porque eu estou a ajudar aquele meu irmão no seu processo de expurgação. E tu? O que é que fez? O que é que fez Jesus quando passou pela terra? Acolheu a todos, ajudou a todos. O que é que ele lhes dizia? Vai e não voltes a pecar. Não há relato que ele tenha dito, não te ajude porque fizestes isto. Não. Ele ajudou com aquilo que o Pai lhe deu. Se te foi dada a força e a capacidade, então coloca em prática. E nós? Ai, não tenho tempo. Não tenho bens materiais para poder ajudar. Mas tens uma palavra, tens um sorriso, tens uma simpatia. Ai, mas ando sempre muito a correr. Desculpas é o que não nos faltam para deixar de fazer. E quando nos falam aqui de tornando-as mais vivas, surge-nos outra questão. Com que direito é que nós tornamos a prova do outro mais viva? Quem somos nós? Nesta sala somos todos iguais. Todos estamos reencarnados na carne. Estou aqui à vossa frente a ler-vos esta mensagem, pois se calhar o primeiro a ter que a ouvir e a ter que a assimilar fui eu. E será que já a assimilei? Digo-vos, ainda não. Porque ainda me dói. E se ainda me dói, é porque eu ainda não a assimilei. Portanto, nesta sala todos somos iguais. Todos estamos reencarnados na carne. Porquê? Porque todos temos algo a espiar. Então, que direito é que eu tenho de olhar para vocês e dizer: pá, é a justiça de Deus. Se estás a sofrer é porque é assim. Ou chegar ao pé de vocês e ainda intensificar mais a dor. Quem sou eu? Ninguém. Então isto lembrou-me uma frase de Freud muito gira. Freud tinha uma frase que dizia: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então quando eu intensifico a dor, eu estou só a ir buscar mais dor para mim. E o Evangelho diz-nos isto: serás julgado segundo as tuas ações. Fora da caridade não há salvação. Então por que é que eu me hei de manter com uma atitude arrogante e de superioridade para com aquele que sofre? Por alguma razão nos dizem que a tua mão esquerda não veja o que dá à tua direita. Nós somos convidados à humildade. Porquê? Porque o darmos sem humildade é estarmos a humilhar o outro. É estarmos a intensificar a dor do outro. Então começamos aqui a obter resposta à pergunta desta noite. E no texto nos diz: grande erro. Este de tornar mais viva a dor do outro para que seja mais proveitosa. Nós não sabemos qual é a dimensão da dor do outro. Nós não sabemos se os desígnios de Deus dizem que a dor daquele companheiro termina ali. Então porquê que eu hei de intensificá-la? Porquê que eu me hei de endividar a mim? É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém. Conheceis esse curso? Todos nós temos que passar as nossas provas, todos nós temos o nosso caminho a percorrer. Mas se eu nem sei o meu caminho, que autoridade é que eu tenho para avaliar o vosso? Que autoridade é que eu tenho para avaliar o caminho do outro? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Mas há uma coisa que eu tenho. É os mecanismos para ajudar o outro. Seja-se com um sorriso, seja com ajuda material, seja apenas com um abraço, com um minuto que lhe dedico. E então no texto eles dizem-nos: sabeis até onde têm elas
as provas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Então, se o Pai misericordioso diz, o teu sofrimento não vai mais longe, porque é que eu hei de achar que tenho o direito de intensificar mais o sofrimento do outro? Não tenho. E estou a insistir neste ponto, porque é onde nós ainda falhamos. É o julgarmos o outro. Nós, quando nos apercebemos, já foi, já avaliei, já julguei. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Porquê é que eu hei de achar que sou instrumento para julgar e não hei de olhar para mim, que sou como instrumento para ajudar? Sabem porquê? Porque ajudar dá trabalho. Custa. Exige dedicação. Exige uma coisa que todos nós temos dificuldade: humildade. E o desafio é aí. Mas quando conseguimos passar esse desafio, pois então aí nós conseguimos dar o nosso passo evolutivo. E então neste ponto eu regresso às questões que vos coloquei inicialmente. Sabemos nós porventura quais os desígnios de Deus? Não. Por isso é que nos é dito: Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. Eu sei se o sofrimento daquele meu companheiro tem de ir mais longe ou não. Não sei. Porquê? Porque eu não sei os desígnios de Deus. O que eu sei e o que me foi dito é nascer, viver, morrer, renascer, evoluir sempre. Então, e se eu intensificar a dor do outro, estou a evoluir? Não, estou a voltar à barbárie. Eu estou a dar passos para trás. Então deixemos-nos de julgar tudo o que está à nossa volta e foquemos-nos em julgar, se quiserem pensar assim, o que está dentro de nós, o que eu trago no meu íntimo. E a segunda pergunta é: o que é que Jesus fez quando a sua passagem pela Terra? O Espírito mais perfeito que passou pela Terra. Ao fim de mais de 2000 anos ainda não o conseguimos compreender. Ainda temos dificuldades de perceber as suas palavras, quanto mais as colocar em prática. E o que é que ele fez quando passou pela Terra? Ajudou a todos. Acolheu de braços abertos cegos, leprosos, doentes, todo o tipo de escumalha. E eu aqui utilizo o termo escumalha aplicado à época. Todo o tipo de doente, moral e físico. Foi acolhido por Jesus. Sem julgar, sem intensificar a dor do outro, ele acolheu-os, sem pedir nada em troca. Não saberia ele quais eram os desígnios do Pai? E o que é que ele fez? Utilizou as ferramentas que o Pai lhe deu para ajudar o próximo. Para sempre que lhe era apresentado o trabalho, ele trabalhar na prática da caridade e no amor ao próximo. E nós? Quantas vezes viramos as costas ao trabalho? E nós, quantas vezes na nossa caminhada não nos obtivemos até por vezes prazer em ver determinado elemento a sofrer? Porquê? Porque ele no passado fez-me mal. E eu até disse: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Então vamos eliminar esta expressão do nosso vocabulário. Nós sabemos que o tempo irá educar as pessoas, mas não nos preocupemos com isso. Preocupemos na nossa autoeducação. E então, a última pergunta é: e a caridade? Onde é que fica a caridade? Quando eu avalio o outro e quando eu intensifico a dor do outro.
Fora da caridade não há salvação, não é? Pois então, se eu ignorar o outro, quando o outro me ignorar a mim, eu vou aceitar. Se eu não ajudar o outro, quando o outro não me ajudar a mim, eu vou aceitar. Pois o problema é que não vou. Porque aí dói-me a mim. Aí é o meu sapato que me aperta. Eu não tive capacidade de calçar o sapato do outro. Então não digeis, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. A justiça de Deus vai sempre seguir o seu curso, independentemente da nossa intervenção. Temos que agir, temos que ajudar aquele companheiro. Sim, mas esqueçam, não é por vocês ajudarem aquele companheiro que ele vai deixar de ser praticada a justiça de Deus, que ele vai deixar de seguir aquilo que lhe está programado. Pode acontecer é que vocês sejam ajudados por ajudarem aquele companheiro, por amenizarem a dor daquele companheiro. Então, quando nos for apresentado o sofrimento de determinado companheiro, que deixemos de dizer que é a justiça de Deus e que, em vez de pronunciarmos esta expressão, que vejamos que meios é que o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. O que é que nos diz a oração de São Francisco? Fazei de mim instrumento. Então, quando eu digo são os desígnios de Deus, eu porventura sei se os meus desígnios definidos por Deus não são o de ajudar o próximo? Então onde é que está a falha? Está aquele companheiro que sofre ou está em mim que deixo de ajudar? Então, isto depois, quando estava a ler este texto, lembrei-me do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz uma mensagem muito simples e que é o maior dos mandamentos: amar o próximo como a si mesmo. Toda a obra de Kardec faz sentido, não se contraria. Então, quando nos dizem no capítulo 11 amar o próximo como a si mesmo, não nos poderiam dizer no capítulo 5 para nós intensificarmos a dor do outro. Então, perante a pergunta desta noite, é-nos permitido suavizar a dor do outro? É. Não nos é permitido, é obrigação. Até porquê? Porque foi-me colocado nas mãos. O que é que Deus me colocou nas mãos? O que é que foi colocado ao meu alcance para ajudar o outro? Que ferramentas é que me foram dadas? E não nos esquecemos da lei do trabalho. Uma das leis que vem no Livro dos Espíritos, uma das leis morais. Na questão 675 diz-nos: porque trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E responde-nos: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. Então, se eu preciso do trabalho para evoluir, e se ajudar o meu companheiro é uma ocupação útil, temos aqui a resposta: se eu posso intervir na dor do outro, não posso, devo. Não estou a ajudar o outro, estou-me a ajudar a mim. E na lei de justiça, de amor e de caridade, a questão 886 diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é simples: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Duas obras base do Espiritismo que não se contrariam. E então obtemos a nossa resposta. Devemos nós ajudar o próximo e intervir na dor do outro? Claro que sim. É precisamente isso que nos diz o Espiritismo.
Por isso termina o texto a dizer-nos: ajudai-vos, pois sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo o homem, contra essa ideia de que eu sou o instrumento de tortura do outro. Não. Deve-se revoltar todo o homem de coração. Principalmente todo o espírita. E eu aqui substituía por todo o espírita por todo o homem encarnado, independentemente do seu credo. Portanto, este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Os desígnios vão ser cumpridos. A prova daquele meu companheiro, ela vai ser feita. Agora, eu posso amenizar a dor, posso lhe facilitar o caminho. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. E aqui temos a resposta. Deve empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Esta é a nossa função. Devemos pôr fim à prova do companheiro? Sim. Vamos-lhe pôr fim? Não, porque também nos é dito, só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la. Mas temos a obrigação de ajudar aquele companheiro. Portanto, deverá pôr-se termo às provas do próximo? Sim, empregando todos os esforços que estejam ao nosso alcance. E Bernardino termina o texto a dizer-nos: considerei-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar a prova do outro. Todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Portanto, à pergunta de ver se há pôr termo às provas do próximo, sim, porque nem de outra forma faria sentido o maior dos mandamentos, fazer aos outros o que desejamos que nos façam, e a expressão que nos orienta: fora da caridade não há salvação. Boa noite, obrigado. As perguntas. Meu amigo, eu te acompanhava aqui atentamente, como todos nós. Você mencionou aí várias questões. Pode ficar aqui, Ricardo, por favor. Eu começaria por colocar uma questão, tá? Às vezes a pessoa está acamada, né? Em estado de coma. A pergunta é, Ricardo, há necessidade para o espírito passar aquele tempo ligado ao corpo físico, enfrentando uma situação desse gênero? Sim. Aquela fase pode ser uma fase de preparação para o desencarne, pode ser a benesse daquele espírito não entrar em falhas mais graves do que aquelas que havera cometido, enquanto tinha liberdade total. Pode ser uma fase do espírito ficar preso no corpo a meditar e a pensar sobre o que é que se passa à sua volta, e por isso termos os casos de, ao fim de tantos anos de coma, acordarem, porque é-lhes dada uma segunda oportunidade. Portanto, se vivem aquele momento, sim, é necessário. Enquanto o espírito estiver ligado ao corpo, é porque assim tem que ser. Ok. E qual a finalidade? Primeiro eu coloquei o espírito que está, às vezes, acamado, em coma, em sofrimento. Agora, qual a finalidade para as pessoas que acompanham estas pessoas nesse gênero de sofrimento? Há pessoas que às vezes têm que acompanhar o pai, a mãe, o avô, um filho. Qual a finalidade para aqueles que acompanham essas provas? A finalidade pode ser diversa.
pode ser uma forma daqueles dois espíritos se simpatizarem e acabarem por resolver as diferenças que trazem outras vidas, porque não há, portanto, uma das partes acaba por estar impossibilitada de responder e repostar e, portanto, acaba por ser criados laços entre aquelas duas entidades. Pode ser um ensinamento para o próprio filho, esposa, esposo que acompanha aquele doente. Portanto, pode ser uma questão de expiação e eu ter aquela dívida para com aquele espírito e ter a necessidade de passar por isto. Como também pode ser uma fase transitória. Há um caso semelhante no Morri Agora, não com o coma, mas com ele basicamente vegeta, aquele espírito que está ali, porque ele vive sem qualquer tipo de locomoção, e foi a forma como foi encontrada, ele consciente, é a forma como é encontrada para que ele se aproxime daqueles espíritos que noutra vida matou. E portanto, é a forma como deles se aproximarem para depois poderem seguir um caminho conjunto de resolução das adversidades. Portanto, há aqui vários motivos. Agora, todos eles são definidos pela espiritualidade superior. E, portanto, todos eles têm o seu motivo, muitas vezes os desconhecemos. Com certeza. Ricardo, uma questão é que nós vimos que uma pessoa em coma, acamada, limitada, né, está em sofrimento. Quem cuida, quem acompanha, podemos dizer que também estará em sofrimento. Uma filha, um filho que acompanha um pai acamado, um irmão, um filho. A questão que eu te coloco é: qual dos dois será mais sofredor? Aquele que está agarrado ao corpo, passando por aquela prova, ou aquele que está acompanhando essa prova? Não é uma pergunta de resposta simples. Porque o que está agarrado ao corpo está a sofrer naturalmente. Aquele espírito tem consciência que está ali preso e que deveria libertar-se e seguir o seu caminho. Mas não é o momento. Portanto, ele está ali a sofrer a necessidade da aceitação, que muitas vezes, pela arrogância, pelo orgulho, é-nos muito difícil. O outro está consciente, está plenamente consciente do que é que está a viver, está plenamente consciente do que é que abdica por causa de ajudar aquele pai, aquela mãe, aquele esposo ou esposa. Portanto, o sofrimento é também um sofrimento grande. Primeiro, porque é o sofrimento do que abdica. E depois é o sofrimento de ver quem gosta num estado num estado morto, digamos assim, fisicamente está morto, mantém ali os sinais vitais. Portanto, é um sofrimento diferente. Portanto, quem sofre mais, eu acho que é um sofrimento atroz para ambos os lados. Para ambos? Para ambos. Com certeza. Com certeza. Ricardo, vamos colocar assim coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Parkinson. É uma doença que, dependendo da fase de evolução, a pessoa vai perdendo mobilidade, né? Quadros demenciais, a pessoa perde a sua autonomia, a capacidade de cuidar de si. Pessoas que às vezes têm sequelas de acidentes vasculares cerebrais. Pessoas que ficam em estado vegetativo, estado de coma. Há outros que têm insuficiência de alguns órgãos. Há pessoas que, para viver com insuficiência cardíaca, dependem de tomar medicamento o dia inteiro. Dão uma caminhada daqui a ali, estão arfando, repletos de falta de ar. Quem
vê-se na contingência dos seus rins paralisarem, tem que às vezes recorrer a uma situação de diálise, 3 vezes por semana, às vezes mais, 4 horas seguidas, agarrado a uma máquina para fazer o trabalho dos rins. Insuficiências respiratórias, há pessoas que têm que andar com oxigênio agarrado a si, porque deslocarem-se pequenas distâncias pode lhes causar uma grande falta de ar, dispneia. Diante disso, por aquilo que você expôs, todos nós temos o que expiar. Estamos na Terra, planeta de provas e expiações, todos nós somos espíritos endividados na lei de Deus e temos o que expiar. A minha questão é, como é que nós podemos nos preparar? Porque hoje, às vezes, a gente está cheio de saúde, rapaz. Estamos aí, né, vendendo saúde, mas afligimos-nos só de pensar, né, que eventualmente podemos ter que passar por uma prova dessa. Como é que nós podemos nos preparar até lá, uma vez que todos temos que expiar? Parece que estou a fazer copiar, colar do final de todos os meus estudos. Vigiar e orar. Portanto, vigiar os meus comportamentos, até porque todos os meus sofrimentos são culpa minha. Nós gostamos de pensar que são sofrimentos de um passado longínquo. Nem sempre. Muitos dos nossos sofrimentos são resultados de um passado recente. E quando falo passado recente, falo um passado desta reencarnação pelas decisões que tomei. Portanto, se eu vou ter problemas cardíacos resultantes da obesidade, tivesse juízo quando estava a comer. Pronto. Portanto, lá está. O vigiar. Vigia os teus comportamentos. Orar para quê? Para obter a força da aceitação. E de aceitar que se estou a passar por aquilo é porque tenho necessidade. Dói. Mas também, se não doesse, se não fosse para doer, nós não estávamos num mundo de provas e expiações. Estávamos num mundo de regeneração. Portanto, estamos aqui é porque ainda vai doer. E enquanto só doer o que está a doer, que consigamos estar felizes. Portanto, a preparação eu resumi a vigiar e orar. Trabalhar no bem ajuda? Muito fora da caridade não há salvação. Portanto, trabalhar no bem, claro, sempre todo o trabalho é útil. Ok, porque você colocou, né, a mensagem que nos traz o Espírito, né, é fazer a caridade, né, para com esses que estão precisando de ajuda e fazer a caridade para conosco próprios, fazendo o bem para que possa contribuir, né, em nosso benefício. Ricardo, outra questão que te coloco. Ter uma pessoa em coma, nós podemos falar para esse espírito que às vezes não se comunica, não fala, julgamos que talvez não ouça, não tem a capacidade da acuidade visual, falamos, a pessoa não reage. Para o espírito, é válido dirigirmos algumas palavras para esse espírito que está passando por essa prova? Sim, nós temos relatos de indivíduos que passaram por estados de coma e relatam que se recordam das conversas que as pessoas iam, quando nos momentos das visitas, iam tendo. Portanto, sim, nós devemos continuar a falar. E muitas pessoas pensam, mas está em coma, não me responde, vou estar para ali a falar. E quantas vezes é que nós falamos no dia a dia e as pessoas só nos dizem sim, não e nem nos ouvem? E continuamos a falar. Qual é a diferença? Tem a capacidade de mexer os bracinhos e o outro está em coma? Sim, mas continuamos a falar, o espírito ouve. Ele pode não estar a reagir, pode naquele momento não ter a consciência de, contudo o espírito ouve. E percebe que está ali alguém que o ama, percebe o poder do amor, digamos assim. Portanto, sim, continuarmos a falar e continuarmos a visitar a pessoa e continuarmos a acompanhar a pessoa. Está em estado de coma. O estado de coma é apenas uma doença. Apenas a pessoa não está a reagir fisicamente. Portanto. E há aqueles que acordam, né? E há
Aqueles que acordam, exatamente, que acordam e recordam-se do que é que lhes foi dito. Muito bem. Ricardo, uma outra questão que nós colocamos aqui é sabido que uma pessoa doente, acamada, tendo o seu estado psíquico, né, em coma ou lúcida, muitos doentes duram mais ou menos de acordo com o tipo de cuidado que recebem. Uns são tratados que até surpreendem, né? Há quanto tempo está na cama? Há quanto tempo está com essa doença? Olha, mas está tão bem. E outros, a gente infelizmente vê assim uma degradação acelerada. Qual é a nossa responsabilidade na condição de cuidador, na condição de cuidadora, diante desses casos? A nossa responsabilidade é de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para amenizarmos a dor do outro. Nem de outra forma esta palestra faria sentido se não fosse essa a nossa postura. Não tivesse essa a nossa postura. É difícil, e falo na primeira pessoa, é muito difícil, especialmente quando vemos o outro a não se cuidar. É muito difícil, mas como diz a minha mãe não raras vezes, tu fazes o que tens que fazer e a decisão fica com quem a toma. Portanto, sim, temos que tratar do outro, temos que cuidar do outro, mesmo que o outro não se cuide a si. Enquanto cuidadores é difícil, é muito difícil. Contudo, também enquanto cuidadores, temos a consciência que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Portanto, aí voltamos à questão inicial da nossa palestra, devemos pôr fim à prova do outro. Não, sim, podemos, a pergunta é, podemos, não podemos, devemos, é a nossa obrigação. Então, pôr fim à prova do outro seria amenizar, suavizar, atenuar a dor alheia. Sim. Fazer o que estava ao meu alcance, com os mecanismos que me foram dados pela espiritualidade, para reduzir a dor do outro. E como é dito no final, nós podemos abrandar a dor do outro, mas só Deus é que sabe quando é que ela deverá terminar. Eu fiz a minha parte e é com isso que devo estar consciente. Depois o outro irá responder pelos seus atos. Aliás, como julgares serás julgado, assim nos é dito, e a minha obrigação é ajudar o outro. Dentro daquilo que me é possível e dentro daquilo que está ao meu alcance. Depois, se o outro dura muito na sua dor, se a sua dor é muito prolongada, então aí é uma decisão que é da espiritualidade, não é minha. Eu fiz o meu trabalho. Portanto, enquanto cuidador custa, mas também enquanto cuidador é uma aprendizagem. Todos os dias nós vemos e acompanhamos, né? Ainda no ano passado, um senhor de 100 anos, tá? Teve uma situação, uma hérnia, né? E precisou ser operado. Mas com 100 anos vai ser operado. Se não operar, vai desencarnar mesmo, entendeu? Da hérnia que está estrangulada, tem que ser operado. Foi operado, ficou ótimo, entendeu? A família sofreu mais que ele. E há outros que aos 20 são operados e desencarnam. Muito bem mencionado. Outros aos 20, cheios de saúde, são operados, fazem uma reação qualquer e vão embora, né? Então, você sabe que a sua exposição nos fez lembrar. Nós sempre fazemos um tema sobre a saúde, mensalmente, nos estudos aqui do centro, e em 2019 nós tivemos 2 temas que gerou bastante comichão no público que acompanhou. Nós pedimos que algumas enfermeiras viessem nos falar sobre higiene e alimentação na enfermagem e lições de espiritualidade. O que quem recebe esses cuidados tem a aprender e o que quem presta esses cuidados tem a aprender.
Muito bem, então é a caridade para pôr termo a essa prova alheia, né, Ricardo? Exatamente. Ok, obrigado. Vamos então. Isso. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento nos momentos em que a espiritualidade amiga vai nos dispensar o passe, que nesse momento será o passe coletivo. Vamos então cerrar os nossos olhos, abrir os nossos corações, ainda envolvidos pela temática tão profunda que a doutrina dos Espíritos nos permite compreender. Quantas situações perfeitamente ajustadas àquilo que vivemos, que passamos, ou quem sabe enfrentaremos mais hoje ou amanhã. Abre, Senhor Jesus, a nossa compreensão e diante do raciocínio lógico, abre-nos o coração, a fim de que possamos estar receptivos, abertos, resignados diante dos compromissos que a vida nos convida. Nesta noite, Senhor, evocando o Teu auxílio através dos emissários divinos, agradecemos as vibrações que nos são trazidas do mundo maior, compreendendo nossas dificuldades na esfera espiritual, psíquica, emocional ou orgânica. Atende-nos, ó Senhor, a fim de que possamos, revitalizados e compreendendo os desafios da reencarnação que passamos, possamos manter o bom ânimo, a coragem e mesmo em alguns momentos a alegria, por nos sentirmos vitoriosos diante dos problemas e das lutas que não são pequenas. Atende-nos, Senhor Jesus, a fim de que possamos atender a outras solicitações que a vida nos pede, no seio do lar, no familiar difícil que nos pede tolerância, no ambiente profissional, social. Ajuda-nos, Senhor, adiante, a fim de que cada teste, cada prova, cada expiação seja um degrau a mais em nosso processo de ascensão espiritual. Oramos por aqueles espíritos que vivem em nossa companhia psíquica, por aqueles que nos protegem, iluminam, socorrem,
por aqueles desequilibrados e inquietos que sofrem, por eles nós também oramos. Abençoa, Senhor, todos os pedidos que nos foram chegando, atendendo um a um, neste espaço ou à distância onde se encontram. Permita retornar para os nossos lares, na dimensão da compreensão e da paz, aqui recolhida nesta noite de esclarecimento doutrinário, de meditação e de esperança em tempos melhores. Guarda-nos sob a tua paz, permanecendo conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças te damos.